E aí, pessoal da Closer Brasil, já pararam para pensar em quem realmente manda nas forças militares que vemos nas ruas? Não estou falando de guerra lá fora, mas de operações aqui dentro, no nosso dia a dia. É um assunto que gerou um bafo enorme nos Estados Unidos e que, olha só, tem muito a ver com o que a gente vive aqui no Brasil. Hoje, a gente vai desvendar essa história. Imagina só a cena: protestos nas ruas, calamidades naturais ou até mesmo uma crise de segurança pública. Quem é acionado? Quem tem o poder de colocar soldados, que normalmente servem para a defesa do país, para atuar em cidades, lado a lado com a polícia? Essa é a grande questão que a gente vai explorar. Nos Estados Unidos, existe uma força chamada Guarda Nacional. Ela é um bicho meio diferente, viu? Não é exército, não é marinha, mas também não é polícia civil. A Guarda Nacional é uma força militar baseada nos estados, composta por centenas de milhares de soldados treinados que, na maioria das vezes, servem em tempo parcial. Pensa assim: eles têm seus empregos civis, vão para a faculdade e, quando chamados, vestem a farda. A principal função deles: atuar em desastres naturais, guerras ou, sim, em momentos de agitação civil. Eles são divididos em duas partes: a Guarda do Exército e a Guarda Aérea. Cada uma funciona como a principal força de reserva para suas respectivas forças armadas, e esses soldados podem ser enviados para o exterior, como aconteceu nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Mas o mais interessante é que a Guarda do Exército é a parte mais antiga das forças militares americanas. É história pura. Agora, a pergunta que não quer calar: quem controla a Guarda Nacional? E aí que a coisa fica interessante. Tanto os governadores dos estados quanto o presidente do ZEUA têm o poder de ativá-la. Mas, na maioria das vezes, a decisão do presidente de mobilizar a guarda vem a pedido das autoridades estaduais ou locais. Por exemplo, em 1992, o presidente George A. Bush ativou a guarda em resposta aos distúrbios de Rodney King, depois de um pedido do governador da Califórnia. Tudo dentro da normalidade, certo? Mas nem sempre foi assim. Em 2020, o então presidente Donald Trump tentou enviar a Guarda Nacional da Califórnia para as ruas de Los Angeles durante protestos contra sua política de imigração. E sabe o que aconteceu? Foi a primeira vez, desde o movimento pelos direitos civis em 1965, que um presidente convocou a Guarda Nacional de um estado contra a vontade do governador. Isso gerou uma briga judicial gigante. Um juiz federal, inclusive, considerou essa mobilização ilegal, dizendo que o presidente Trump tinha transformado os soldados em uma espécie de força policial nacional, violando uma lei do século XIX, a Posse Comitatus Act. Essa lei, em linhas gerais, proíbe o uso de tropas federais para a aplicação da lei civil doméstica. É uma questão delicada que mistura segurança, política e respeito às leis. Mas e aqui no Brasil? Temos algo parecido? Não temos uma Guarda Nacional nos moldes do ZEUA, mas temos mecanismos para mobilizar forças militares em situações de crise interna. E isso gera um debate igualmente intenso. No Brasil, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica são federais, sob o comando do Presidente da República, e sua missão principal é a defesa nacional. Já a segurança pública é responsabilidade dos estados, que contam com as polícias militares e civis. A Polícia Militar, por exemplo, é uma força estadual, subordinada aos governadores, mas com estrutura e disciplina militares. Ela atua no patrulhamento ostensivo e na manutenção da ordem pública. E quando a coisa aperta de verdade? Aí entra em cena a GLOP, Garantia de dar Ordem. A GLO é uma operação IX, CIPCION-AEL prevista na Constituição Federal, que permite ao presidente da República empregar as Forças Armadas para restabelecer a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio quando as forças policiais estaduais se mostram insuficientes. É uma medida extrema, que só pode ser usada em último caso e por tempo limitado. Nos últimos anos, vimos a GLO ser acionada em diversas situações. Em 2018, por exemplo,
O Rio de Janeiro passou por uma intervenção federal na segurança pública, com o Exército assumindo o comando. Também tivemos GLOs em grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ou durante greves e manifestações que escalaram para um nível de desordem grave, como os atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, onde as Forças Armadas foram acionadas para a segurança do Palácio do Planalto e arredores. O uso da GLO sempre gera muita discussão. De um lado, há quem defenda como uma ferramenta necessária para manter a ordem em momentos críticos. De outro, há críticas sobre a militarização da segurança pública, os riscos de abusos e a necessidade de fortalecer as polícias estaduais, em vez de recorrer sempre às Forças Armadas. É um equilíbrio delicado entre a necessidade de segurança e a preservação das liberdades civis e da democracia. Então, seja a Guarda Nacional nos EUA ou a GLU no Brasil, a mensagem é clara. O uso de forças militares em contextos civis é um tema complexo, que exige transparência, controle e, acima de tudo, respeito aos princípios democráticos. É fundamental entender quem tem o poder, quando e como ele pode ser usado, para que a segurança não se transforme em uma ameaça à própria liberdade. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.